A primeira verdade de um homem feliz, meus amados queridos irmãos, ele rejeita as más influências. Vamos dizer, o homem feliz rejeita as más influências. O verso 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista, meus amados irmãos, pinta esse homem bem-aventurado. E no final ele é chamado de justo, vamos dizer, justo. Conhecido pelo Senhor, amado pelo Senhor, salvo pela graça do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que ele rejeita as más influências de sua vida. Olha o verso 1. Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele nos dá uma figura de um homem, todos os movimentos de sua vida. Isso vai trazer uma ideia para nós, que aquele que foi justificado pela graça de Deus, aquele que é crente no Senhor Jesus, aquele que crê no Filho de Deus, aquele que tem o selo, aquele que tem o pacto da aliança, esse homem vai rejeitar, meus amados e queridos irmãos, o mundo. Ele vai rejeitar a influência do pecado. Ele vai rejeitar a influência do diabo em todas as suas áreas. Em todas as suas áreas. O texto diz: ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não se detém no caminho dos pecadores. É óbvio, meus amados irmãos, que mesmo sendo justo, eu e você, nós vamos tropeçar. Nós somos pecadores remidos, mas não glorificados. Vamos dizer, nós somos pecadores remidos, mas não glorificados. O texto diz que você não vai viver uma vida de pecado, não vai viver uma vida de devassidão, você não vai viver uma vida de imoralidade, você não vai viver uma vida de gandaia aí da vida aí não. Além do mais, o texto diz no verso 1 que esse homem, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não fica ali sentado com os irmãos, zombando daqueles que não pertencem a Deus. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não fica compartilhando. Ele não fica comungando com esses, com aqueles que zombam de Deus, com aqueles que zombam do povo de Deus, com aqueles que zombam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verso 1 diz que esse homem não se assenta na roda dos escarnecedores. Se você anda no conselho dos ímpios, se você se detém no caminho dos pecadores, se você se assenta na roda dos escarnecedores, a sua vida será uma angústia, a sua vida será uma tristeza, a sua vida será uma infelicidade, a sua vida será uma decepção. Olha para mim em nome de Jesus. Você tem andado no conselho dos ímpios? Você tem parado no caminho dos pecadores? Você tem parado na roda daqueles que zombam de Deus? O retrato do homem feliz nos mostra que é aquele que rejeita as más influências. Vamos dizer, o homem feliz é aquele que rejeita as más influências. Em segundo lugar, um homem feliz, além de rejeitar as más influências, ele recebe a santa influência. Em segundo lugar, esse homem recebe a santa influência. Vamos dizer, ele recebe a santa influência. O verso 2 diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amado amigo, irmão, o texto começa a dizer que ele tem o
prazer, que ele tem o deleite, que ele tem a satisfação, que ele tem alegria. E o prazer dele é na lei do Senhor, é na palavra de Deus, é nas sagradas escrituras que ele tem o prazer. Portanto, a palavra de Deus diz que esse homem tem prazer, tem deleite, tem regozijo, tem alegria na palavra de Deus, é na lei do Senhor. Ele se deleita, ele se regozija na palavra de Deus, nas sagradas escrituras, meus amados irmãos. Ele tem prazer em ler a palavra de Deus, ele tem prazer em guardá-la no coração, ele tem prazer em vivê-la, ele tem prazer em proclamá-la. Porque ele sabe, meu amado irmão, que Deus se revela na palavra dele. E se ele quiser conhecer este Deus maravilhoso, andar com este Deus maravilhoso, ele vai ter prazer o quê? Onde? É na lei do Senhor. Mas o texto diz mais. Como ele recebe essa santa influência? Como ele recebe, meus amados irmãos, essa santa influência? O verso 2, na sua lei, medita de dia e de noite. Queridos irmãos, este verbo meditar é muito interessante. Ele pode ser traduzido como murmurar. É alguém que memorizou a palavra de Deus. E durante o dia, fica murmurando, fica ali murmurando, fica ali murmurando, fica ali repetindo aquele versículo várias vezes. Um teólogo hebraísta chamado Peterson, ele vai dizer que este texto meditar pode ser traduzido também como rugir. Isaías, no seu livro, ele vai usar esse verbo meditar para falar do rugido. O leão diante da sua presa. Portanto, queridos, meditar é você ficar murmurando ali, mas você rugir a palavra de Deus, é você é você gemer a palavra de Deus, é você ruminar a palavra de Deus, é você meditar a palavra de Deus, é você vai rugindo, vai ruminando ali a palavra de Deus. Portanto, queridos, para receber a santa influência, o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que guardar a palavra de Deus na minha alma. Eu tenho que guardar a palavra de Deus na mente, no coração. Eu tenho que meditar na mente, querido. Mas eu tenho que murmurar a palavra de Deus. Às vezes, querido, eu, pastor Felipe, às vezes eu fico assim, repetindo. O pastor Felipe está doido não, ele está ali no canto, ele está... Fala sozinho não. Ele está repetindo ali, eu não estou doido não, eu estou murmurando a palavra de Deus. Queridos amados irmãos, se nós queremos ver os nossos filhos ao pé da cruz, se nós queremos ver nossa família servindo a Deus, se nós queremos ver os nossos familiares, nós temos que ensinar que meditem na palavra de Deus. Nós que temos que ensinar eles a orarem a palavra de Deus. Nós temos que ter prática, meditação da palavra. Nós temos que fazer o culto doméstico e meditar na palavra de Deus. Nós temos que meditar na lei do Senhor. Nós temos que ter prazer na lei do Senhor. E isso, meus amados irmãos, vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua casa, no seu coração. Queridos amados irmãos, eu estou apresentando aqui o retrato do homem feliz, o homem bem-aventurado. Bem-aventurado aqui significa feliz, bem-aventurado significa próspero, bem-aventurado aqui significa abençoadíssimo. Eu quero perguntar para você, você é um jovem feliz? Você é uma mulher feliz? Você é um homem feliz? Louvado seja o Senhor.
Glória a Deus. O retrato do homem feliz é quem? Ele rejeita as más influências. Ele recebe, em segundo lugar, a santa influência. Em terceiro e último lugar, ele reside na santa presença. Olha o verso 2 e 3. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu devido tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Olha que maravilha! Meus amados irmãos, este salmo, alguns autores acham que foi escrito lá na Babilônia, pois as terras judaicas, elas tinham morros, as terras judaicas tinham descidas, as terras judaicas tinham mar, tinha floresta, tinha neve no norte. Babilônia era meio que reta, era meio que planície, era meio que plano. E para produzir um pouco mais, os tecnológicos da Babilônia, os engenheiros da terra naqueles dias, é interessante que eles resolveram abrir canais no rio principal que cortava ali a Babilônia, para expandir o terreno, para expandir o cultivo. E é interessante que os judeus, eles ficavam angustiados, eles ficavam entristecidos, pois eles não estavam onde? Em suas terras. Eles queriam cantar, mas eles não podiam, eles estavam angustiados. Mas de repente eles olhavam para aquelas águas sendo estendidas e observavam as árvores plantadas junto àquelas águas. E de repente o Senhor dá inspiração para o salmista para nos dizer que o crente selado, o crente que foi salvo pela graça, o crente que foi remido, o crente que foi liberto, o crente que foi justificado pela graça mediante a fé, ele é como uma árvore na terra seca, ele é como uma árvore ele é como uma árvore naquela terra que não tem muita coisa. Mas como é a árvore plantada? Junto à corrente das águas. O verso 3, ele vai responder. O texto diz que chega na estação certa, ele vai frutificar. No seu devido tempo vai dar o seu fruto. E no lugar seco, a sua folha não murcha. Ele vai dar um fruto gostoso. E a Bíblia diz que esse homem é assim, meus amados, queridos irmãos. Tudo que ele faz é bem sucedido. Tudo que ele faz prosperará. Tudo que ele faz será abençoado. Tudo que ele faz terá a mão do Todo-Poderoso. Tudo que ele fizer será abençoado. Queridos irmãos, qual é a corrente das águas no qual eu e você somos plantados? João 7, versículo 37, ele vai falar. Diz no grande dia da festa dos tabernáculos. Jesus, ele está ali no meio da multidão, e ele levanta naquele momento e ele diz: se alguém tem sede, vem a mim, beba. Quem crê em mim, como diz o quê? A Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha que maravilha. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele está falando aí sobre o Espírito Santo de Deus que ainda não tinha sido dado, porque ele ainda não tinha sido glorificado, ele ainda não tinha sido assunto aos céus. Quando a Bíblia fala de rio da vida, simboliza a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz que quando uma pessoa como eu, como uma pessoa como o presbítero Luiz, como uma pessoa como a irmã Diana, crê no Senhor Jesus, como diz a Escritura, do seu peito, meus amados irmãos, vai virar uma fonte, vai virar um rio,
Um rio desse peito vai inundar todo mundo. Todo mundo que chegar perto, meus amados irmãos, todo mundo que passar perto, o nome desse rio, queridos amados irmãos, é o rio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Já estou terminando. Meu irmão, a árvore plantada junto ao ribeiro das águas é o justo plantado na presença do Eterno. É o justo plantado na presença de Deus. Ainda que você viva um grande deserto, ainda que você viva dias de crise financeira, ainda que você viva crise como nesses dias que estamos passando no nosso país, ainda que você tenha dias de crise relacional, ainda que você viva dias de crise com pessoas que enganaram a nossa nação em roubos e mentira, você vai florescer, você vai dar frutos. Olha que maravilha. O justo, ele não perde o vigor, queridos. Olha, o justo, ele não perde a bênção. O justo, ele não perde a força. O justo, ele não perde a vitalidade. O justo, ele não perde o fervor, o vigor. Porque ele está plantado onde? Junto ao rio, que é o Espírito Santo de Deus. Queridos amados irmãos, já estou finalizando. Onde está plantado o seu coração? Você está plantando o seu coração em coisas que não agradam a Deus? Você está plantando o seu coração em idolatria? Você está plantando, querido amado irmão, em pornografia? Você está plantando o seu coração na gandaia, nos prazeres que o mundo oferece? Ou você está plantando o seu coração na palavra de Deus, nas sagradas escrituras? João 7, versículo 38 diz que quem crê em mim, como diz o quê? As escrituras, rios de águas vivas fluirão dentro de si. Eu pergunto, meus amados e queridos irmãos, você já creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não adianta crer nesse Deus maravilhoso, nesse Jesus como um bom mestre. Não adianta crer em Jesus como um bom teólogo. Não adianta crer em Jesus, é mais um mediador. Não adianta crer em Jesus, é um mediador fraquinho. João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que há um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Você crê em Jesus? Você crê como a Escritura diz? Portanto, no texto diz que vamos florescer ainda no dia da crise financeira, no dia da crise relacional, no momento das intempéries, no momento das adversidades, no momento das tormentas. Ainda vamos florescer quando a gente tem o Senhor em nossas vidas. Isso é maravilhoso. O Senhor, meus amados irmãos, tem uma vida abundante para você. O Senhor tem uma vida de alegria para você. O Senhor tem uma vida de júbilo para você, para o seu lar, para a sua casa, para os seus. Que você está esperando, meu amado e querido irmão, ficar plantadinho junto ao rio de água viva. Você está esperando rejeitar essa vida de pecado. Que Deus te faça a pessoa mais feliz dessa terra. Se você está deprimido, que Deus tire essa depressão em nome do Senhor Jesus. Se você está angustiado, que Deus tire essa angústia de você em nome do Senhor Jesus. Se você está aflito, que Deus tire essa aflição em nome do Senhor Jesus. Se o diabo vier te afligir com tentações,
Fale assim: saia em nome do Senhor Jesus. Eu sou de Jesus Cristo. Eu sou do Senhor Jesus Cristo. Portanto, querido, rejeita as más influências. Receba a santa influência. Reside na santa presença. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Que você seja um homem bem-aventurado. Que você seja uma mulher bem-aventurada. Feche os seus olhos. Fale com Deus.